Pedi para ela repetir. Ela falou: o que você está fazendo aqui? Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Pra quem não me conhece, eu sou a Fê Brandão. Então vamos lá pro assunto desse vídeo, vai ser muito importante pra muita gente e outros vão só querer saber da fofoca. Então, gente, eu quero só falar que eu vou contar primeiro os fatos, assim, tudo que aconteceu, e no final do vídeo eu vou falar pra você o meu aprendizado, como eu tentei entender toda essa situação que eu passei durante esse período, tá? E assim, eu gostaria de começar falando que a gente veio pra Austrália, eu vim estudando inglês, né? Fiz 6 meses de inglês. E eu vou deixar passando aqui em cima para quando você terminar de assistir esse vídeo, você já corre e assiste esse vídeo aqui, que eu conto muitas coisas interessantes sobre o meu intercâmbio de inglês que eu amava fazer. Então, quando a gente ainda estava no Brasil, childcare estava nos nossos planos, né? Tipo, a gente imaginava que depois, com ajuda, claro, a gente imaginava que depois que eu estudasse inglês, eu ia fazer o curso de childcare. Para quem não sabe, childcare é o curso, na verdade o nome do curso é Early Childhood Education, que é para ser professora de creche, basicamente. O Brasil é a creche do Brasil. E aí tem muitas regras, muitas coisas, enfim. Mas eu tava animada para isso, porque amo criança, sempre amei criança e amava a ideia de entender mais sobre esse universo infantil. Então, foram 6 meses de aula teórica que eu amava. E essa foto aqui é a foto que eu tirei no meu primeiro dia de aula do curso de childcare. Mas eu não imaginava tudo que eu ia passar. Eu tô sorrindo aqui, mas eu já chorei muito. Guarda aí que eu vou deixar um vídeo aqui que eu gravei alguns meses atrás, chorando muito. A gente pagou o visto de 2 anos. 1 ano de certificado 3, né? Que é esse que eu terminei. E mais 1 ano de diploma no mesmo curso, tá? E aí eram 6 meses de aula teórica e 6 meses de estágio, assim como vai ser no diploma também. E aí eram muitos assessments para fazer durante as aulas e tal, para entregar, né, nas aulas teóricas que eu falo. Muitos assessments que são provas, né? Tipo prova, sabe? Trabalhos, essas coisas. Para entregar durante as aulas teóricas. E aí passamos por esse período de 6 meses, na época eu não gravava pro YouTube, eu não mexia muito com o Instagram, sabe? De vez em quando eu postava uma coisa ou outra, mas muito raramente. E aí começou o meu estágio. O que eu fiz? Como eu sabia, né, que o estágio não é remunerado, e eu estava trabalhando em outro lugar, e isso ia comprometer, até porque as regras da Austrália tinham mudado. O que eu fiz? Procurei um emprego no childcare como estudante, falei a minha intenção, que eu precisava fazer o estágio em pouco tempo, e tudo bem, então, enfim, consegui esse emprego, consegui o emprego. E aí foi ficando difícil para mim quando eu comecei o estágio. O que eu tive que fazer? Não tinha como eu pegar shifts no childcare, eu trabalhando em outro lugar, todos os dias. E o que eu queria fazer? A minha intenção era, que muita gente faz, fazer o seu estágio e trabalhar no mesmo dia, ou seja, eu ia fazer meu estágio no dia que eu tivesse shift. Eu precisava fazer 24 horas por semana para o meu estágio, né? Ou seja, 3 full days. E aí eu disse, cara, eu vou ter que sair da farmácia. Eu trabalhava na farmácia na época, eu amava ir para lá, mas do meio pro fim eu já tava muito com a cabeça muito assim, e porque eu tava confusa com a questão do childcare. E ainda fiquei no começo, né, fazendo meu estágio lá, porque eu não tava fazendo shift lá, e trabalhava na farmácia. Mas isso foi mexendo muito com a minha cabeça, porque eu precisava de shifts no childcare, entendeu? Eu não queria ir pra lá só pra fazer o meu estágio, entendeu? Até porque a rotina das crianças estava complicada também. Tava complicado nessa época, porque o Nalai tinha que levar pro jiu-jitsu. E nessa época dava pra ele levar, mas as crianças chegavam muito tarde em casa, enfim, eu tive que mudar toda a minha rotina para poder trazer as crianças, para elas conseguirem descansar mais, eu buscar as crianças na escola, enfim, muita coisa aconteceu. E aí eu saí da farmácia para ficar no childcare. O que aconteceu? Eu não estava mais recebendo shift, ou seja, eu não estava trabalhando na farmácia e, tipo, muito raramente eu tinha shifts no childcare.
É muita responsabilidade, porque assim, na escola, vou falar baseado na escola que eu estudava, não sei como é que outras escolas. Lá eles entregam um livro pra gente, a gente tem os assessments pra fazer as provas, mas eles não dizem assim, ó, tal dia, faz isso, faz aquilo. Não faz. Você tem que se virar pra se organizar, pra saber, tipo assim, vou fazer uma prova por semana e tal, que foi o que eu fiz. Sentei, pensei, tentei entender o que o livro queria, como era, porque são muitas assinaturas que a gente precisa para dizer que a gente foi pro estágio, né, para provar que a gente estava no estágio, assinaturas de atividades que a gente tem que fazer com as crianças para provar que a gente fez, às vezes fotos a gente tem que tirar. Então, é muita coisa, muita assinatura, às vezes a gente tem que falar com os pais, né? Tudo isso estava mexendo muito com a minha cabeça. Nesse período de estágio, eu fiquei muito sensível. Eu nem gosto de lembrar, porque foi um período muito difícil para mim, na minha mente, sabe? Aconteceu algumas coisas que eu não me sentia incluída, sabe? E aí eu achava, será que é porque eu sou brasileira e aqui era a maioria lá é australiana. Tem algumas indianas, a maioria tem inglês nativo, sabe? O inglês é a primeira língua delas. Então eu me sentia um pouco assim, atraída por causa do inglês. E também porque eu ainda estava aprendendo como lidar. São muitas questões no Child Care, muita regra para trocar fralda, para fazer muita coisa. Tudo que você imaginar tem uma regra. Para alimentar a criança, para dar mamadeira para a criança, para trocar a criança, para falar com a criança, para pegar a criança no colo, para falar com os pais, para levar a criança no banheiro, para ajudar a criança a se calçar, para passar para o solar, para checar o ambiente. Gente, vocês não têm ideia como tem regra para tudo. E aí, eu tava aprendendo tudo e eu sentia que eu tava meio que sendo vista como, tipo, a estudante. E de fato, estudante, que não sabe, tá aprendendo e tal. Então eu me sentia excluída. Esse não é o resumo da história, tá? Era assim que eu me sentia. E aí, o que pegou muito? Quando eu mudei o meu horário para 6:30 da manhã, que é o horário que o Child Care abre. Eu mudei o meu horário 6:30 da manhã para eu conseguir terminar 3 horas da tarde, para eu conseguir chegar atrasada na escola das crianças e buscar elas na escola para trazer para casa. Eu chegava atrasada na escola para pegar as crianças todos os dias e eu saía muito cedo de casa. Eu acordava muito cedo e saía cedo de casa sem ver as crianças. Isso mexeu muito comigo, porque eu já estava muito sensível com relação a como eu estava me sentindo no Child Care. Esse fato de ir muito cedo e não ver as crianças e chegar sempre atrasada para buscar e sempre chegar em casa muito cansada, porque é um trabalho cansativo no Child Care, estava mexendo muito comigo. Nesse período de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, no comecinho de fevereiro, eu tava muito mal, psicologicamente. Segunda quinzena de dezembro foi quando eu comecei com o YouTube, né? Eu tava de férias. Eu comecei a filmar mais e sempre falava que Deus esteja, eu não quero estar num lugar que Deus não esteja e tal, que Deus abençoe esse dia. Eu sempre ia assim, tipo, coração na mão. Tipo, na sexta-feira eu já pensava, cara, que pena. Nossa, eu já sofria porque só tinha 2 dias de final de semana, sábado, domingo. Eu já pensava que na segunda eu já tinha que estar no Child Care. E isso já sofria, eu tava muito mal, gente. Vocês não têm ideia de como eu tava mal. Nesse período que eu criei o meu canal, em dezembro, eu tava de férias e aí voltei dia 8 de janeiro desse ano de 2024, retorno das minhas férias. E ainda ia ter que completar mais 10 semanas para completar o meu estágio. E aí, no dia que eu pisei lá, eu recebi um choque. Eu não sei se eu deveria falar isso, mas eu acho que é importante pro vídeo do canal. E no final eu vou explicar isso, tá? Eu cheguei e aí a diretora do Child Care olhou pra mim e falou assim: o que você tá fazendo aqui? Aí ela falou muito rápido, né? E eu, tipo, já peguei um choque assim. Aí eu pedi pra ela repetir. Ela falou: o que você está fazendo aqui? Gente, o meu mundo caiu naquela hora. Eu falei: desculpa, estou voltando das minhas férias e eu mandei uma mensagem de texto pra você falando que eu tava voltando e tal. E aí teve alguns outros detalhes que mexeram muito comigo também. Já tinham mexido, né, antes das minhas férias.
E nesse mesmo dia que eu voltei, e aí eu fui pra sala onde a gente almoça, e não tinha ninguém lá, graças a Deus, e comecei a chorar muito, muito. Eu liguei pra Nalói e disse assim, Nalói, tô indo pra casa agora, tô indo pra casa, eu não vou ficar aqui. No mesmo dia eu cheguei chorando muito, 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 muito. Eu não lembro porque que Nalói tava em casa nesse dia. E eu voltei pra casa chorando muito, disse, eu não volto mais pra lá. Eu não vou mais, eu não vou mais. E chorei muito, e disse, eu não vou mais, eu não quero mais fazer childcare. Eu não vou, eu não vou. E botei o pé na parede e disse, Nalói, nem que a gente volte pro Brasil, eu não vou mais fazer childcare. E eu disse assim, Nalói, a gente vai ter que ir atrás de, não sei, vai procurar um sponsor, vamos procurar alguma coisa, vamos tentar dar um jeito, sei lá, nem que eu mude de curso, vamos dar um jeito, por favor, não aguento mais, eu não quero mais, eu não quero mais. Nalói disse, cara, Fernanda, vamos marcar uma consulta então com um advogado de imigração e tal. E a gente marcou pro dia seguinte, que foi quando a gente foi lá. A gente viu que ia ser um pouco complicado sair de childcare, que pra eu parar de estudar a gente tinha que ter um sponsor e tal, que era a única forma de eu parar de estudar, enfim. E sair de lá, eu nem sei dizer o sentimento que eu saí de lá, mas enfim, eu disse, eu vou entrar em contato com a minha escola e vou dizer, eu não quero mais ir pra lá, eu preciso de um tempo, não sei, eu precisava só não ir mais pra lá. Eles marcaram pra eu ir pessoalmente, fui pessoalmente, chorei lá falando com a minha professora e com a coordenadora do curso, expliquei, elas perguntaram o que aconteceu. Eu falei tudo o que tinha acontecido desde o momento que eu comecei meu estágio, desde o primeiro dia do meu estágio. Alguns detalhes que eu prefiro não contar aqui, agora, hoje, sabe? Prefiro não contar e não sei se um dia eu vou contar. Mas aconteceram muitas coisas no começo do meu estágio que me derrubaram mesmo, desde o primeiro dia do meu estágio. Eu contei tudo pra elas e elas disseram não, que você tal, não sei o quê. Eu fiquei essa semana sem ir pro estágio e elas me deram 2 semanas pra ver se eu conseguia permanecer lá, porque ia ser muito difícil de mudar e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tá. Fiz tudo que elas pediram. Elas disseram que ia me ligar pra dizer uma resposta de como poderia fazer. E aí elas me ligaram, né, dizendo que pedindo para eu ficar mais 2 semanas lá para ver o que acontecia e tal. E aí eu atendi a ligação e ela já começou a falar e eu já comecei a chorar. Chorei muito na ligação falando com a minha professora e com a coordenadora. Isso dias depois, né, de eu ter ido lá pessoalmente. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês agora desse dia da ligação. No final eu vou falar algo importante, tá? Eu só tô gravando esse vídeo pra eu ver que toda vitória tem um processo antes. E que o processo pode ser árduo. Só pra vocês verem o quanto eu fiquei mal. O que eu fiz pra melhorar? Durante essas 2 semanas eu tive que refazer muitas coisas na minha cabeça. Eu disse, eu vou me portar como um profissional que eles querem que eu seja, que eu ainda não sou, mas vou me portar como. Não vou mais ligar se eu me sentir excluída, eu não vou levar isso pro lado pessoal. Por muito tempo eu poderia ter vindo aqui e falado no meu Instagram ou para as pessoas, não faz childcare. Gente, não faz childcare é difícil. Mas hoje eu entendo que tava tudo dentro da minha cabeça. Por quê? O inglês é uma língua muito direta. Não tem arrodeios como tem o nosso português, como é o nosso jeito, a personalidade das australianas, dos australianos. A maioria é assim, direto ao ponto, sabe? Eles são bem direto ao ponto. Eu não tô criticando, não é uma crítica. É a forma que eles agem, a personalidade deles. Eles são muito fechados, né? E na época eu tava entendendo de uma forma diferente, mas eu resetei a minha mente pra pensar da maneira que eu estou falando pra vocês hoje. Mas eu não acredito que isso aconteça no childcare. Uma coisa que eu pensava é que assim, eles não querem conversar comigo porque eu não falo inglês como eles. E a comunicação sempre fluiu. Nunca tive dificuldades com relação ao inglês no childcare. Algum tempo atrás, eu conheci uma moça dos Estados Unidos que ela não trabalhava em childcare e tal, nem nada, mas ela trabalhava num outro ambiente. Comecei a falar pra ela que eu me sentia assim no childcare e tal, ainda tentando reconfigurar a minha mente. E aí ela falou assim, não é só com você que isso acontece, não é por causa do inglês.
Não é por causa do inglês que você se sente assim, é por causa da personalidade deles. A personalidade deles, eles são muito fechados, eles são muito frios, né? Ela falou. E aí isso me ajudou, sabe, a resetar tudo a minha mente, tudo que eu tinha pensado. Então, resumindo, tudo que eu coloquei na minha mente que era bullying, coloquei na minha mente que era excluída, coloquei na minha mente que eles estavam me tratando, me jogando pra baixo, me humilhando. Tudo isso eu resetei a minha mente para pensar que o inglês é uma língua direta, a personalidade dos australianos é fechada mesmo, né? E tudo isso me ajudou a respirar e conseguir continuar de uma maneira mais leve. Não que foi 100% leve, porque eu criei um leve trauma. Inclusive, esses dias no meu Instagram, eu postei sobre enfrentar os seus traumas, né? Eu fui pro Childcare, já tinha terminado, ou seja, já estou qualificada. Já sou, de fato, uma profissional da área. E eu fui no meu primeiro shift pós-término do meu certificado 3. Eu fui enfrentando aquilo, sabe? Eu fui enfrentando, dizendo, eu não quero sair daqui com uma péssima impressão do Childcare, próprio curso do Childcare, mas eu entendo que era problema mais na minha mente do que de fato acontecia. Eu quero dizer pra vocês, enfrentem os seus medos de uma maneira corajosa. Não deixa o medo ou algum trauma paralisar você. Tenta resetar a sua mente, tenta pensar, é difícil, eu sei que é difícil. Mas eu sou prova viva de que isso pode acontecer, de que isso é possível de acontecer. Depende de você buscar muita força em Deus, porque Deus me deu tanta força, eu buscava tanto em Deus, eu chorava tanto aos pés do Senhor, falando, Senhor, não aguento mais, eu quero que isso acabe. Eu não aguento mais, eu não tô aguentando o que eu tô fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui, por que o Senhor deixou a gente escolher esse curso pra mim, tantos outros que eu poderia ter escolhido, por que eu vim parar nesse curso? E eu questionei muito Deus nessa época. Foi uma época muito difícil pra mim, mas eu aprendi muito, muito mesmo. Foi uma época muito difícil pra mim, mas também foi de muito aprendizado profissional também. Eu entendo hoje que era um propósito de Deus pra me amadurecer como pessoa, como cristã, amadurecer como profissional em qualquer área. Enfrente os seus medos. Eu espero muito que esse vídeo tenha encorajado você de alguma maneira para você enfrentar os seus medos. E quem tava por aqui só pela fofoca também, tudo bem, não tem problema. Mas deixa o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal também, porque a gente tá crescendo esse canal, tô fazendo de tudo para esse canal crescer e a gente alcançar mais pessoas, pra gente dar força um pros outros aqui através desse canal, pra gente aprender um com o outro aqui nesse canal também. E deixa nos comentários se você quer falar alguma coisa pra mim, eu respondo sempre todo mundo, curto sempre todos os comentários. Se de alguma maneira esse vídeo ajudou você, deixa nos comentários pra mim, por favor, que eu vou amar saber que esse vídeo serviu pra alguém, pelo menos uma pessoa, tá bom? Então é isso, um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau!